Sim, agora está gravando. Boa tarde. Vamos começar, então, a correção da atividade do terceiro ano, atividade 1 do segundo bimestre. Vamos lá? Então, na atividade 1, todos estão visualizando aqui? Sim. Na atividade 1, pede para que vocês façam a leitura do texto 1 e, em seguida, respondam a atividade, tá? Sempre nessa sequência, viu, gente? Assistir às aulas que a gente vai disponibilizar, ler o texto e depois fazer a atividade, ok? Eu sei que é muita coisa, mas é preciso ter uma certa paciência para conseguir o aprendizado. Então, vamos lá. Atividade 1. Em relação ao reino vegetal, é correto afirmar que, composto por organismos autotróficos clorofilados, fotossintetizantes, que utilizam a luz do sol para realizar a fotossíntese? Olha, de cara a resposta está aqui, né, gente? É a letra A. Por que não é a letra B, por exemplo? Porque a letra B diz que são heterotróficos. Se vocês lerem o texto, vão observar que os vegetais são autotróficos, capazes de sintetizar moléculas orgânicas, tá? A letra C está errado, por quê? Porque diz que eles não são clorofilados. Não, eles são clorofilados, eles produzem a clorofila. A letra D diz que eles não fazem fotossíntese, porque não são fotossintetizantes. Então, isso está errado. Então, a resposta correta é a letra A. Na questão número 2, pede para que vocês leiam novamente o texto 2 e respondam a atividade. Para sobreviver no ambiente terrestre, as plantas tiveram que desenvolver certas estruturas peculiares. Que estruturas são essas? Para conseguir sobreviver no ambiente terrestre, precisa o quê? Conseguir captar a água. Por isso que as plantas, então, quando passaram para o ambiente terrestre, desenvolveram, então, raízes para permitir a absorção de água. Tá? Então, a resposta correta aqui também é a letra A. Tá? Caules longos aqui não seria o adequado, né? Tá? Porque a planta absorve pela raiz, né? Absorver água do mar também não é adequado para nenhum ser vivo, principalmente do ambiente terrestre, porque o sal presente na água faz com que as plantas percam água de suas células, né? E também a falta de raízes aqui não iria resolver, ok? Então, a resposta correta da questão 2 é a letra A. Na questão 3, pede para que vocês destaquem quais são o grupo de plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Se vocês observaram lá, tanto na nossa aula quanto no texto, vão perceber que a resposta correta aqui seria a letra B, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que é o grupo de vegetais que são chamados vasculares, que possuem vasos condutores de seiva. Tá? Na questão número 4, pede para que vocês falem, né? Qual planta vascular que apresenta essas características aqui? Bom, plantas que têm pequeno e grande porte, que têm capacidade de crescer, de se desenvolver nos mais diversos ambientes, plantas que têm sementes, que essas sementes, então, dentro de um fruto, né? E plantas que têm também presença de pólen masculino. Essas plantas estão no grupo de quem? Angiospermas. Ok? Finalmente, a questão número 5, vocês vão encontrar, pede que vocês descrevam característica das plantas, tá bom? Então, vocês podem voltar aqui ao texto, que vocês vão encontrar, né, que as plantas são organismos autotróficos clorofilados, ou seja, possuem a capacidade de realizar fotossíntese, tá? De realizar fotossíntese
e também possui a molécula da clorofila, que ela absorve a energia do Sol e transfere para a síntese de moléculas orgânicas. Ok? Então, está aqui a resposta das questões propostas na atividade 1, e essa atividade, como vocês sabem, foi postada para vocês no dia 2 de junho, tá? O prazo era até o dia 10 e estamos aceitando essa atividade para que todo mundo faça. Então, agora não tem mais desculpa, porque já foi feito a correção. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Professora Rosário, tudo bem aí? Tudo bem. Ótimo. Certinho. Então, vou interromper aqui o compartilhamento para que eu possa começar, então, a atividade 2, tá, gente? Lembrando que aqui nós não estamos tirando dúvida, porque já foi feita uma aula ao vivo, né, uma videoaula ao vivo, e também aulas que foram gravadas. Então, quem ainda persistir na dúvida nesse material, eu sugiro que assistam essa aula, tá? E aí, se continuar a dúvida, a gente, então, marca uma outra hora para uma outra live, tudo bem? Vamos, então, para a atividade 2, lembrando que é uma correção, tá? E a gente, então, volta aqui para a atividade 2. Tudo bem aí, professora Rosária? Tudo certinho. Agora vamos ver. Está visualizando? Visualizando, ok. Na atividade 2, a proposta da atividade 2 era discutir, né, os padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento, aqui já falando da biologia dos animais. Essa atividade foi postada no dia 16, o prazo de entrega foi até quarta-feira, e nós estendemos até hoje. E até amanhã, para que todos do terceiro ano façam atividade, tá bom? Mais uma vez, a gente está aqui discutindo somente a correção feita por nós aqui de forma gravada, por questões de tempo, tá? Mas se essa atividade aqui tiver alguma dúvida, a gente vai marcar uma outra live para poder discutir essa evolução aqui dos animais, tá bom? Bom, primeira pergunta, cite as principais características dos metazoários. Metazoários também são chamados de animais, né, gente? Então, tá aqui, ó. Principal característica são seres eucariontes, são seres pluricelulares, heterotróficos, não possuem celulose e também não possuem clorofila. Vamos aqui discutir um pouquinho sobre essas questões, né? Então, olha aqui. Seres eucariontes, porque possuem nas suas células a membrana nuclear. Pluricelulares, porque tem várias células. Heterotrófico, porque não é capaz de sintetizar moléculas orgânicas para a transferência de energia, né? Aeróbicos, porque utilizam oxigênio como aceptor de elétrons. Não tem celulose, porque não são plantas. E também não tem clorofila, porque não são capazes de realizar a fotossíntese. Tá bom? Então, aqui eu coloquei as principais características do metazoários, que também são conhecidos como animais. Ok? Questão número 2. Qual é a característica que diferencia o filo artrópoda? Gente, eu não tenho internet, não consegui achar, eu não sei, é só ler no texto, tá? Todas as atividades de biologia podem ser realizadas apenas lendo o texto da questão. E aqui, ó, só vocês pegarem o título filo artrópoda que vocês vão ver. A característica que os diferencia é o fato de apresentarem um exoesqueleto de quitina, que protege o corpo do animal e as patas articuladas. É muito comum nos artrópodes haver uma necessidade de troca desse exoesqueleto quando o animal está crescendo, tá? Então, a principal característica do filo artrópode aqui é a presença do exoesqueleto de quitina, tá bom?
Lembrando que se tiver alguma dúvida em relação a isso, nós podemos marcar uma outra live, tá bom? Animais de estrutura terceira. Animais de estrutura simples, sem tecidos, nem órgãos, que são, na maioria das vezes, marinhos, ou seja, são animais que vivem em ambiente aquáticos. Quais são esses animais? Se vocês voltarem aqui, os animais que são de estrutura mais simples são chamados de oríferos, que são as esponjas. São animais de estrutura mais simples, tá? Então, resposta correta aqui, oríferos, letra C. Questão número 4. Vermes achatados, que são os primeiros a apresentarem simetria bilateral. Se você cortar o animal no meio, tem uma parte de um lado e do outro, que elas são simétricas, tá? Então, simetria bilateral, bi de 2. São triblásticos, acelomados e apresentam o sistema excretor. A maioria são de vida livre, tá? Mas existe também parasitas, tanto de invertebrados como vertebrados. Exemplo aqui nosso, a teníase e a esquistossomose, tá? Esses animais têm um sistema digestório incompleto, com apenas boca, cavidade digestória ramificada. Podem fazer digestão intracelular e extracelular. O que significa isso aqui? Pode fazer uma digestão como nós fazemos, no sistema digestório interno, ou liberar enzimas para poder digerir o alimento fora desse sistema. Esses animais são chamados de plateumintos, tá? Quem não achou ainda é só ir aqui, ó, e observar aqui, ó, plateumintos, tá bom? Ó, animais que têm simetria bilateral, triblásticos, acelomados, e eles são vermes achatados, tá? Tem que ler o texto, viu, gente? Se não ler o texto, não consegue fazer, né? Inclui os vertebrados, conhecidos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São considerados animais mais complexos, que têm um sistema completo, tá? Tanto digestório, como respiratório, quanto excretor, né? E, principalmente, a principal característica desse grupo é a presença da notocorda, mesmo que na fase embrionária, tá? Esse grupo de animais, então, eles são incluídos no cordados, tá? Quem também ainda não encontrou aqui, é só ir aqui, ó. Aí muitos me perguntam por que tá chordata aqui, tá? E por que tá cordados aqui? Isso aqui foi feito de propósito, tá, gente? Por quê? É muito comum, como eu já falei para vocês, a língua da biologia, ela é em inglês, tá? E os nomes dos animais é escrito na forma do latim. E também é comum pegar essa palavra que está em latim ou em inglês e jogar para a língua portuguesa. Então, quando você pega isso aqui, cordata, tá? Eu leio isso aqui como cordata, né? Alguns vão ler chordata, mas eu leio como cordata. Eu peguei essa palavra, essa forma de escrever, tá? E joguei para o português, cordados, tá? Então, passei para o português. Isso acontece muito na biologia, tá bom? Uma palavra que era no latim, ou uma palavra que era de língua inglesa, que passou, foi traduzida, foi aportuguesada, nesse caso aqui, para que a gente pudesse ter uma facilidade melhor de compreender. Tanto que, se vocês forem ler o texto aqui do nosso texto, vão encontrar a palavra acordados aqui também, ó, tá? Aí, de propósito, eu coloquei aqui para que vocês, então, descobrissem essa questão. E, graças a Deus, muitos descobriram e perguntaram, professor, por que é acordado? Muitos até escreveram aqui do lado, chordato, copiaram daqui, escreveram aqui, ó, chordata, tá? Mas isso é uma forma de aportuguesar as palavras em latim, tudo bem? Por isso que em biologia é muito necessário você conhecer o conceito, para que você possa fazer a relação e não decorar nomes, porque aí, se uma estrutura tem 3, 4 nomes, fica bem difícil, né, gente? Bom, então, questão.
A atividade 1 e a atividade 2 foram corrigidas para vocês. Se persistir as dúvidas, a gente marca uma outra live em outro momento para discutir principalmente a questão aqui dos animais. E na semana que vem vamos ter uma live falando sobre o sistema digestório, tá bom? Espero que tenha sido esclarecidas as dúvidas que vocês me apresentaram lá no Classroom, tá? Eu fiz uma apanhada no Classroom e estou falando para vocês aqui. Professora Rosária, agora Oi. vou interromper a parte e passar Tá. para a professora Rosária fazer suas considerações, tá bom? Ok, minha querida. Professora Posso? Rosária, sim, senhora. Sim, senhora. Posso? Sim. Posso? O que é o projeto, professora Rosária? Atividade 1. Atividade 1 que está aqui, né? Isso. Tá. Vamos lá. Atividade 1, eu acho que é essa daqui. Vamos lá, vamos ver. É essa, professora? Deixa eu ver. Isso, peraí, vamos lá. Isso mesmo. Sabe o que eu gostaria, Sandra? Não. Não, essa é a atividade 2. Aí a 2? Peraí, deixa eu só colocar. Essa aqui é a 2. Porque houve um probleminha aqui, professora, com o português. Ai, bom, depois eu tenho que consertar isso aqui. O teclado não está querendo funcionar direito? Hein? Não está funcionando. Bom, isso aqui é atividade 2, né? Isso, vai passando. Voltar lá, que eu peguei errado, tá bom? Deixa eu só voltar lá. Tem um vídeo. Vou te passar o vídeo sobre a água e depois a atividade 1. Atividade 1. Essa daí, isso, é essa. Essa aqui é a atividade 1, né? Só que passa o vídeo. Vídeo primeiro da água. Da água, eu te mandei pelo WhatsApp. Tá. Deixa eu interromper aqui, então. Esse mesmo aí que acabou de mostrar. Mais uma vez o compartilhamento, tá? Ok. Senão a gente tem problemas aqui na hora da resolução, ok? O consumo humano representa 15% do total em todo o mundo, de acordo com dados da ONU. O restante, gente, fica por conta da indústria, da mineração e da agricultura. Tudo bem aí, Esses professora? setores também buscam soluções para escutar? de escassez. Está com problema de áudio aí, professora? O meu está um pouquinho baixo, eu não sei o que aconteceu. Isso, cada vez mais cobiçado. Com o clima seco, os reservatórios estão no alerta vermelho. Restou para a população adotar medidas emergenciais de economia. Cuidados com a torneira, com o vaso sanitário, com o chuveiro. A ordem é ficar de olho em cada gota. A Copasa recomendou uma redução de pelo menos 30% no consumo. A economia dentro da casa de cada um de nós é mesmo muito importante, mas é preciso também pensar num outro detalhe que faz toda a diferença. Dados da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, mostram que o volume de água para o consumo humano representa, no máximo, 15% do total. Isso fica por conta de setores ligados ao desenvolvimento, como a indústria, mineração e a agricultura. Aqui nesta plantação de abóboras, por exemplo, com 7.000 pés, são gastos por hora 800 litros d'água em cada um dos aspersores. Prioridade do uso da água para consumo humano e dessedentação de animais, como está na legislação brasileira. Então, se uma determinada bacia, o uso da água para agricultura está comprometendo a água para consumo humano, essa é uma situação inaceitável. Os agricultores, os irrigantes, deveriam ter métodos menos consumidores de água, e existem muitas possibilidades para isso, para que a água para consumo humano seja preservada. O mesmo para a indústria, o mesmo para minerodutos, o mesmo para a mineração, que é um setor importante no nosso estado. Foi o que aconteceu nesta fazenda em Igarapé, na região metropolitana. Parte da produção passou a ser irrigada por meio de gotejamento. Os canos são colocados em pontos estratégicos e cada gotinha cai bem perto da raiz das plantas. A economia em relação aos outros sistemas é de aproximadamente 80%. É feito os cálculos. Então, pela necessidade da planta, é o tempo que fica fazendo o gotejamento. Então, joga aquilo necessário que a planta vai utilizar. Eu hesitei muito
em fazer pela questão do custo, mas a vantagem que eu estou tendo na economia de água para me conseguir fazer outras plantações estão sendo muito grande. A falta d'água foi até caso de polícia em São Gonçalo do Pará, no centro-oeste do estado. O prefeito levou a PM para autuar produtores rurais por desviar e represar água, comprometendo o abastecimento da cidade. Eu tenho percebido que, quando falta água, muitas vezes a população mais afetada é a mais pobre, é a com menos capacidade de criar soluções alternativas para essa falta de água, o que não é aceitável do ponto de vista do cumprimento dos direitos humanos. Mas na hora de economizar, é essa população que está dando exemplo. Importante saber que na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, onde moram quase 6 milhões de pessoas, 80% da água tratada pela Copasa é destinada a residências. Então, aqui a saída é a gente mesmo economizar para evitar racionamento e o rodízio, já agora no meio do ano. Vamos... Professora? Sim. Vamos lá? Acabou o vídeo. Isso, vamos lá. Agora, pega, por favor, as questões da atividade 1. Está aqui. Oi? Está aqui. Então, vamos lá. Tá enxergando? Não. Deixa eu parar de compartilhar, então. Peraí. E agora? Agora vai apresentar isso. Tá. Vamos lá, ó. Aí estão as questões que eu pedi, tá, pessoalzinho? A respeito sobre a distribuição de água no nosso planeta, né? Que a primeira questão é: você bebe água de que tipo? Tá? Aí, atrelado à pergunta, a gente já vai responder. Eu já respondi aí. Então, eu também fiz como eu tivesse feito conjunto com vocês, tá? Então, a água que eu bebo é água mineral, ok? Há outros tipos também, mas essa é a principal. Olha lá, você dá... Ai, caramba, não estou nem enxergando. Você já presenciou algum tipo de desperdício de água? Aí o que eu respondi? Aí eu respondi sim. Como exemplo, lavando o carro à vontade, né? Lavando calçada, escovando os dentes com a torneira aberta, o estouro, eu citei os canos da Sabesp, né? Que geralmente é o que acontece, que lá fica vazando até dias, e ali há um grande desperdício de água, né? Principalmente no verão, que há aquela escassez de água, né? Aí vem, ó, que tipo de água pode ser colocada no aquário? Então, vamos lá. O tipo de água mais indicada para o aquário é água de abastecimento da torneira. Por quê? Porque a água de torneira apresenta características ideais, que é o pH. A gente vai falar agora na próxima aula sobre o pH, tá? Na atividade 2. pH de 6,5 e 7,5. Então, ele está quase entre o ácido e o básico, que a gente vai ver. E o grau de dureza, o que é dureza? É a baixa concentração de sais e carbonatos. Carbonatos é o CO3-2, ok? Vamos lá. Quarta questão. A água da piscina precisa de algum tipo de tratamento? Vamos lá. Sim. A gente cita o mais conhecido, que é o cloro, que é importante componente químico no tratamento da piscina. O cloro, ele elimina bactérias e micro-organismos. É de baixo custo e de facilidade em ser encontrado. E também encontrados profissionais especializados e equipamentos compatíveis. Ok? Número 5.
Você já ouviu falar em pH e pH neutro? O pessoal já deve ter ouvido falar, né? Então, é sim. Tá? Vamos lá, número 6. Você já imaginou um planeta sem água? Aí eu já até pus... Desculpa que eu pus esse zero, aí esse conjunto aí vazio, vamos falar isso. Para não riscar, eu coloquei isso, eu acabei errando, tá? Aí eu respondi, não quero nem imaginar. Vivo, Rosário. Eu respondi com as minhas próprias palavras. Eu imagino como será. Vai morrer todo mundo. Hã? Cara, eu entendi sem água, sem ser vivo. Conjunto vazio. Conjunto vazio. Vamos lá, questão 7. Deixa eu voltar lá. Eu deveria ter apagado. O 7 é: você acha que é preciso economizar água e de que forma? Vamos lá. Sim, tendo bom senso, sabendo que ela não é uma fonte renovável, e lembrar que a água é essencial para a nossa sobrevivência. Ok? E logo depois, gente, tinha aí uma tabelinha, que até no vídeo que a gente falou, essa tabelinha, que a gente falou, não foi visto, estava falando sobre o consumo, né? O consumo da água. Então, o uso da água no consumo doméstico, o consumo dela é de 8%. Na indústria, 22%. E na agropecuária, 70%. Ok? Tá bom? E em relação à atividade 1, era isso daqui. Aí, gente, a atividade 2, Sandrinha, é o vídeo do pH, tá? Que eu cheguei a mandar. É esse daí. Isso. Cardio intensivo. O áudio tá bom, Sandra? 100% online e 100%. Oi? Tá bom o áudio? Tá bom. Fascinante. Diogo Lossi, mais uma aula de química. E o tema da nossa... Não está ouvindo, não, professora? Tô, é que tá um pouco baixo o meu. Não sei. O celular acho que tá... Não tá legal muito. Não tá muito legal o meu celular. pH. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que vem a ser o conceito do pH. Um assunto tão extremamente cobrado no Enem, nas provas de vestibulares. Mas muitas vezes os alunos têm uma certa dificuldade em compreender e acertar as questões dos exercícios relacionados a esse assunto, por não ter a noção exata do que vem a ser o conceito de pH. Mas o que vem a ser o termo pH de uma forma bem específica e simples? pH seria potencial hidrogênio. Mas quando eu digo o termo potencial, o potencial está relacionado com a quantidade. Então, quando eu estou falando sobre potencial hidrogênio, eu estou me referindo ao teor, eu estou me referindo ao quantitativo de cátion e hidrônio, que é o H+, ou H3+, que eu tenho na solução. Então, o pH não vem a ser nada além disso, do que a quantidade de íons de hidrônio que nós temos em uma solução. Agora, por que esse termo, esse pH, tem o termo P na sua colocação? O P está relacionado ao que nós chamamos, dentro da matemática, de colóquio ou cologaritmo. Só que o cologaritmo não é nada mais que um negativo do logaritmo de algum termo matemático. Se eu estou falando de hidrogênio, se eu estou falando do cátion e hidrônio, logo, o cologaritmo do átomo de hidrônio, ou o cologaritmo do hidrônio, seria exatamente menos log do hidrônio. Então, é por isso que nós nos referimos ao pH usando o termo P, porque o P está relacionado com o colog. Então, quando eu uso o termo P matematicamente, esse termo P está relacionado com o colog. Então, o que vem a ser o pH
de uma forma geral. O pH é uma escala onde nós vamos estar medindo a concentração de H+, e, consequentemente, a concentração de OH-. Porque, querendo ou não, o pH está relacionado com a ionização da água também. Então, geralmente, o pH ele é trabalhado em soluções aquosas. Então, se eu estou trabalhando com soluções aquosas, acaba que nós vamos ter ali a concentração de íons OH- provenientes da água. Então, quando eu faço um cálculo relacionado ao pH, o que seria o pH, então? O pH vai ser menos o logaritmo da concentração de H+. Se eu tenho a concentração de H+ do meio, eu consigo calcular o pH de uma solução. Agora, quando eu trabalho com pH, existe uma escala de pH. Como eu estou vendo, tem uma faixa que vai de 0 até 14, que está relacionado com o kW da água a 25 graus Celsius, que seria 10 elevado a menos 14. Nessa temperatura, a concentração de H+ e a concentração de OH- ionizados, ou seja, produzidos pela água, é exatamente a mesma, onde eu tenho 10 elevado a menos 7 para o H+, e 10 elevado a menos 7 para o OH-. É por isso que nós consideramos a água destilada a 25 graus Celsius como um líquido neutro. Ela é chamada de líquido neutro porque o pH dela está igual a 7. Então, na escala de pH, nós vamos trabalhar com 3 meios existentes. Então, quando eu trato de pH, eu tenho 3 meios possíveis, que é o que nós chamamos de meio neutro, ou se não, um meio ácido, ou ainda o chamado meio básico. E na nossa escala, o meio ácido será sempre quando o pH estiver abaixo de 7. Por quê? O pH 7 tem como referência a água destilada, que é o nosso meio neutro. Então, pH igual a 7 refere a meio neutro, enquanto que pH menor que 7 refere ao meio ácido. Já se a solução tiver um pH maior que 7, a solução ela vai ter que ser considerada básica, porque o pH dela está superior a 7. Agora, de que forma eu posso verificar o pH da solução? Como o pH das soluções podem ser aferidos? O pH ele pode ser medido, ele pode ser determinado de 2 formas diferentes, que é o que a gente chama de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é quando, em laboratório, nós utilizamos um equipamento chamado de pH-metro. O pH-metro ele é um equipamento onde eu vou posicionar eletrodos na solução e o equipamento vai fornecer para mim o valor exato do pH daquela solução. Ou seja, o único trabalho que eu tenho é de organizar a solução e posicionar o equipamento de forma correta. Então, essa seria uma medida de forma direta. Outra forma de determinar o pH da solução é uma forma direta. Uma forma indireta. Só que da forma indireta, nós não vamos ter a condição de ter em mãos o valor do pH de forma bem aferida, ou seja, um valor correto do pH. Quando eu faço a determinação do pH de forma indireta, o que nós vamos ter são valores aproximados. E para isso, geralmente o que nós usamos é o que nós chamamos de fitas indicadoras. Então, essa fita indicadora, ela vai ser posicionada na solução e, à medida que a coloração se modifica, eu vou retirar a fita da solução e vou comparar as cores da minha fita com as cores da embalagem. Então, eu tenho apenas um valor aproximado do pH daquela solução. Eu não vou ter a condição de ter um valor tão preciso do pH da solução
como eu tenho com o pH-metro. Então, o pH-metro, nesse aspecto, ele é muito mais interessante do que as fitas indicadoras. Então, quando nós estamos falando de pH, quando eu tiver que trabalhar com o conceito de pH, eu não posso esquecer de forma alguma de quais aspectos. De que o pH está relacionado com o cologaritmo da concentração de H+, lembrando que o cologaritmo ele não é nada mais que o logaritmo negativo da concentração do H+. Não posso esquecer da escala de pH, que tem o meio neutro com o valor 7. Abaixo disso, eu tenho meios ácidos, e acima disso, meios ácidos. E lembrar que existem duas formas de determinar um pH. Seja essa forma direta, utilizando o pH-metro, seja de forma indireta, usando para isso as fitas indicadoras. Então, estudante, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Professora Rosária? Só está sem microfone, professora. Não tem som. Não tem som. Oi, agora? Melhorou? Agora sim. Sim. Agora sim. Tá, vamos lá. Atividade 2. A primeira folha que você mostrou. Ah, é a resposta, né, professora? Peraí. Não, é a pergunta, tem a pergunta, que eram as alternativas. Foi a primeira folha lá da atividade 2. Deixa eu procurar aqui. Sim. Essa, né, professora? Vamos lá. É essa, professora? E essa mesmo. Vamos lá, ó. Então, ó, o conteúdo é definição de pH e importância de seu controle. Tá ok? Então, olha só, a primeira pergunta. Marque o item que corresponde ao significado do pH. Então, lembra, o rapaz, logo no comecinho do vídeo, ele falou do significado do pH. Então, qual é o significado do pH? Potencial de hidrogenação, potencial hidrogeniônico, potencial de acidez ou potencial de ionização. Qual delas é? Logo, ele falou, era sobre o potencial hidrogeniônico. Ok? Alternativa B de bola. Ok? Ih, caramba, acho que não saiu ali. Saiu? Não saiu a tabelinha, Sandra. Mas tem outra Não tabelinha. saiu a tabelinha. Peraí, professora. Não saiu. Peraí, professora. Calma, professora. Calma, professora. Aqui eu tenho a resposta, né? Tabelinha. Não saiu. Mas os alunos têm, porque eu coloquei. Como eu peguei, copiei e colei, não acabou saindo a tabelinha da acidez de cada elemento, tá? De cada substância. Tá? Então, a pergunta era, volta, por favor, na folha. Peraí, professora, tem que voltar lá atrás, compartilhar de novo. Isso. Pegar a folhinha, cadê a folhinha? Tá aqui. Isso. Vamos lá. Temos a tabela, né? Mas faltou a tabelinha, mas eles têm, na folha deles eles têm. Fala a tabela que a gente tenta inserir uma tabela. Quantas colunas tem? Acho que eram 4. Não, coluna eram 2 só. Mas é que agora eu não me lembro. Eu não me lembro como que era. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para ver. Eu vou ter que procurar. Podemos construir aqui, professora. Nós podemos construir a tabela. Podemos construir a tabela. Então, espera um pouquinho, deixa eu pegar. Espera um pouquinho só. Oh, caramba, espera um pouquinho só que eu já te passo. Ok, professor. É atividade 2, né? Atividade 2. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos abrir.
Não, isso aqui não é. Espera aí. Está no seu WhatsApp, professora. Mas você acha que não? Não vai aparecer, se não apareceu aí, não vai aparecer. Atividade 2. Atividade 2, segundo bem. Mas espera um pouquinho, só que eu vou procurar aqui. Perdeu aqui a tabela também, professora. Perdeu? Perdeu. A tabela não está aqui também, não. Vamos passar para a questão 3, professora, enquanto a senhora procura, então. Ok, vai bem. Tá bom. Passa para a questão 3. Vamos lá. Então, na questão 3... Faça a associação correta entre os itens ordenados numericamente e os que estão em ordem alfabética, tá? Então, aí está o valor do pH, tá bom? E está pedindo para você colocar se ele pode ser ácido, neutro ou base. Então, ó, o 1 que é o base, 1 que é o ácido, né? Não, desculpa, 1 é o neutro ali. Quem é pH neutro? Entre o A, B, C, D, E. Vamos assim, professora. Vamos assim, professora. Bebidas gaseificadas. É 1, 2 ou 3? 2. 2. Vamos fazer assim. Ah, peraí. 2, isso. Tá. Água A água 100% pura é o B. É o B, é o 1. É 1, né? Isso. Água do mar, professora. Água do mar, 3. Ácido clorídrico. O ácido é 3. Lente de magnésia. É 3. pH menor, que é base. Professora. Não. Desculpa, é maior. É maior, desculpa. Menor. Eu estou falando. O ácido clorídrico é 3 e aqui o leite de magnésio é 2. Não é isso, professora? Sim, tá certo. O suco de limão volta a ser 3, porque é um pH. 3, isso. Tá. Vamos lá. A urina é o G, é 2. É 2, depende, né? Mas tudo bem, vamos botar 2. É. Tomate. O 3 é ácido, é 2. Professora, calma. O tomate é o quê? É pH menor que, menor que 7. Então, é número 3, não é isso? Né? Vamos escrever aqui, então, para o aluno não confundir o que está essa letrinha, que acho que ficou meio confuso, professora. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Bebidas gaseificadas. É ácido, básico ou neutro? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Novo. Bebida gaseificada. É 2, ok? Espera aí, professora. Vamos escrever ácido, básico ou neutro, tá bom? Isso, melhor. Vamos lá. Então, é ácido, básico ou neutro? Aliás, é ácido. É ácido. Água. A água é neutra. Isso. A água do mar. A água do mar qual é? O item C? O item C é pH básico. Básico? O ácido clorídrico. É ácido. Leite de magnésio. O leite de magnésia é básico. O suco de limão. Ácido. Aí. A urina. Espera aí. A urina é ácida. Nem sempre, mas vamos lá. Tomate. Não, peraí, desculpa, a urina é básica, desculpa. Quando tem infecção, aí é ácida. Tá certo, desculpa. A outra é básica, é ácida. Tomate ácido, não é isso, professora? Isso. Bom, agora para o aluno poder entender, vamos escrever aqui também, né? Então, o número 1 Isso, o número 2 aqui é ácido. Seria ácido. E o outro é básico. Básico. Aí agora o aluno vai entender para fazer a correlação, né? Isso. Agora ficou mais explicado, professora. Ok.
Obrigada, Sandrinha. Vamos colocar aqui amarelinho para todo mundo saber onde está a resposta, né? Sim, tem razão. Aí agora a gente vai entender, tá bom? Tá tudo certinho aqui, professora? Essas letras aqui? Ótimo, Sandrinha, obrigada. Eu vou tirar essas letrinhas aqui, que isso aqui está confundindo, tá bom? Vou deixar só assim, para ficar mais fácil de entender, tá bom? Ótimo. Aí agora a gente vai conseguir ficar mais bonitinho. Melhor assim mesmo, para não dar muita confusão. E aí fica em amarelinho, quando a gente for rever a aula, dá para entender, tá? Vamos lá. Ácido, básico. Vamos corrigir aqui, que não é básica, é básico, ou alcalino. Isso. Eu, particularmente, prefiro a palavra alcalina do que básico. Tudo bem? Agora eu acho que consegui, professora. Né? Vamos lá. Então, olha só. Então. Vamos lá. É o número 4. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. O pão, ele tem pH 5,5. Porque aí, no caso, a gente vai fazer uma pesquisa, tá? Então, o pH do pão é 5,5. Então, é o 2. Isso. A água potável? A água potável é 7,2. Então, é 3. Sim, muito bem. O alvejante, para quem não sabe o que é o alvejante, a cândida, é 1. 1. Bem neutro. Bom, bem a básico. Vamos. Isso. O solo, entre parênteses, terra, é 2, pH 5,5. Meu Deus. Nem sempre, viu, professor? O sangue é 5. pH 7,4. 7,4, então é 5. E o vinagre? E o vinagre é ácido, né? Muito ácido, 2,8. É o 4. Vamos ver aqui o que está acontecendo com o claro. Isso. Não é isso que eu quero. Isso, agora sim. Então, vou colocar mais uma vez aqui em amarelinho para que seja possível a visualização, tá? Vai sair um pouquinho aqui, mas não tem importância para ver a resposta, bem? Muito bem. Olha só, gente, põe naquela folha que eu te mandei, Sandra, das respostas. Ali eu fiz uma explicação direitinho do que é, fica mais fácil para eles entenderem. Põe nas respostas, por favor. Deixa eu interromper aqui e pegar outra tela, tá? Tá bom, querida. Da atividade 2. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso aqui foi o que a gente acabou de falar, né? Aqui, atividade 1, 2 e 3, não é isso? Isso. E agora a atividade 4, que está aqui, ó, né? Isso, olha só. O número 5 está explicando, ó. Tá? Ele está pedindo para você identificar o pH de cada um, que era da água, da amônia, tá? Da chuva ácida. Então, o da água está aí, ó, pH igual a 7, água destilada, substância classificada como neutra. Tá ok? pH maior, quer dizer, menor que 7. É a chuva ácida, o suco gástrico, suco de laranja, a solução de bateria, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, ok? Refrigerante, são todas soluções ácidas, ok? E o pH maior que 7 é o amoníaco, o limpa-forno, a base de soda cáustica NaOH, soluções básicas. Ok, crianças? Tá bom?
apagando aqui a nossa Sim. interação para que fique mais fácil de ler, tá, professor? Isso, querido. Ou tu faz tudo de uma vez só, põe tudo junto, se você quiser, faz um círculo só. Vou fazer um círculo só aqui. Então, aqui a questão número 5, tá? Isso. Tudo bem, professor? Ótimo, minha querida. Próxima. E é isso. E Tá é bom? isso, minha querida. Ótimo. Acabou tudo. Então, gente, eu faço as minhas palavras da Sandra. Vocês, por favor, terão um prazo até amanhã. Representantes dos grupos, avisem, por favor, para o pessoal ficar ciente que a gente está dando uma segunda oportunidade. Não só eu, como a Sandra, como todos os professores. Como eu sempre falo, uma mão lava a outra e todas as duas lavam o rosto, lavam juntas. Tá bom? Vamos trabalhar junto para a gente chegar no final dessa pandemia, todos livres, leves e soltos. E sair, como diz a Sandra, da onde a Sandra fala, como a Sandrinha fala, peraí, do semiaberto, eu quero ir para o semiaberto. Todo mundo quer ir para o semiaberto. Tá bom, queridos? Pessoal, valeu. Na próxima semana, então, a gente vai ter aula de sistema digestório em biologia. Em química, aula de quê, professora? Eu vou dar orgânica. Química orgânica. Até lá, pessoal. Não esqueça da atividade. Beijo, tchau. Um beijo. Tchau, fui.